Pai do Senhor, amados, venho cumprimentá-los aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer a vocês que eu quero ler aqui para a vossa meditação um capítulo da palavra de Deus. Se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, todo o capítulo 2 aí para a vossa meditação. Eu peço que meditem, e busquem essa palavra, porque eu acho que é muito atual para os nossos dias de hoje. Está acontecendo, e muitos não estão percebendo. Está envolvido aqui nesse enredo descrito aqui nesse capítulo, mas não estão percebendo. Então diz assim a palavra de Deus. O título: Os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E esse negar ao Senhor aqui não precisa da pessoa verbalizar e dizer, negar a Cristo. A pessoa nega através das suas obras, através de seus feitos. Então, o versículo 2 diz assim: E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aqui fala que muitas pessoas que irão ouvir, essas falsas doutrinas, essas heresias, seguirão esses doutores, seguirão esses mestres, seguirão esses falsos profetas. E através dessa escolha, o caminho da verdade será blasfemado, E por avareza, ou seja, os doutores, os grandes líderes, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então aqui o Senhor fala que essas pessoas irão desviar muita gente, mas a sentença deles já está decretada, eles vão ter que pagar. Já o versículo 4 diz assim: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Aqui está falando de 2 eventos, que um é o grande dilúvio, aliás, 3 eventos, porque o primeiro aqui fala dos anjos, liderados por Lúcifer, que era um anjo de luz, e que naquela ocasião invejou Deus e queria ser Deus, queria estar no lugar de Deus. Então, junto com ele ali, vários anjos se rebelaram, ficaram do lado de Satanás, que até então era Lúcifer, o anjo de luz. Deus os condenou e enviou para o inferno, e lá estão presos, lá estão presos na escuridão e estão reservados para o juízo final, ou seja, o lago que arde com fogo e enxofre. O segundo evento, que fala aqui de um momento em que a corrupção humana estava extremamente insuportável por Deus,
Então tinha chegado a um ponto que Deus não podia mais suportar. Então Deus mandou o dilúvio para destruir toda a carne, exceto Noé e os 7 membros, né, de sua família, ou seja, sua esposa e suas noras e seus filhos. O terceiro evento foi Sodoma e Gomorra, né? Uma cidade, ou aliás 2 cidades, que viviam em total dissolução, né? Sem limites, né? para o pecado. E Deus resolveu destruir aquela cidade, né? E destruiu, salvando ali apenas Ló e a família, né? A esposa e as 2 filhas. Dentre estas, a esposa dele resolveu olhar para trás quando Deus disse: não olheis para trás, saia da cidade, rumo ao deserto, rumo aos montes, e não olhes para trás. E a mulher olhou para trás, ela teve dó, né, de tudo aquilo que ela estava deixando, a sua casa, os seus bens, né, tudo que ela tinha adquirido. Ela ficou com dó de tudo aquilo e olhou para trás e virou uma estátua de sal. Sim, aqui está falando, né, como Deus livrou Ló, livrou Noé, ele também sabe livrar os justos, né, aqui no versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, ou seja, desprezam as autoridades, né? Desprezam aqueles que estão dominando, não é verdade? São atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Aqui está falando das autoridades constituídas, né? Ou seja, os magistrados, os juízes, os delegados, presidentes da República, deputados federais, senadores, igualmente prefeitos, governadores, enfim. Então, a Bíblia fala que essas pessoas são atrevidas, elas são obstinadas, elas não receiam blasfemar. Enquanto os anjos, aí é que dá uma referência, né, dos anjos, que são maiores, né, mas são infinitamente maiores que esses homens, né, eles não ousam pronunciar blasfêmia, né, eles não ousam blasfemar das autoridades que são homens, né, diante de Deus, né? Mas estes são como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele fala que não devemos nos associar aos que se prostituem, né? Isso numa primeira carta que ele teria escrito aos Coríntios, e agora ele escreve novamente dizendo que você pode se associar aos que se prostituem, né? Ou seja, aquelas pessoas que realmente são do mundo, né? Porque se você for excluir essas pessoas, né, da sua vida, você terá que sair do mundo, né? Porque o mundo, a gente sabe como é que é, né? Mas se o irmão, né, aquela pessoa que se diz irmão, ele for devasso, for avarento, for roubador, for maldizente, for beberrão, né? A essa pessoa você não deve nem sentar para fazer uma refeição. Então,
Porque o que rola, né, numa mesa dessa, Davi também falou, né, em primeiro, em Salmos primeiro ali, né, que bendito é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, você não compactua, né, com as pessoas que estão ali blasfemando, que estão ali fazendo chacota com a vida dos outros, né, estão ali fazendo piadas, né, com a vida do vizinho, do colega de serviço, da sua liderança religiosa, né, do seu prefeito, do seu governador, do seu presidente, né? Então, bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, diz Salmo 1. E aqui em 2 Pedro, nós estamos lendo aqui no capítulo 2, no versículo 14, dando seguimento aqui à nossa leitura, diz assim: tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ou seja, essas pessoas, né, que a Bíblia diz que eles são corruptos, né, eles têm os olhos cheios de adultério, não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes, ou seja, influenciando, né, as almas inconstantes, aquelas pessoas que não têm firmeza, que não têm princípios, né, que não têm, sabe, aquela coisa de dizer, não, eu estou aqui, daqui eu não arredo, ou seja, não tem esclarecimento e não tem firmeza em seus propósitos, né? Então, são almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, ou seja, tudo que eles fazem é para ganhar dinheiro, é para lucrar alguma coisa, né? Pior, às custas dos outros, a custa, né, de quem não tem entendimento, de quem tem pouco recurso, né? Então aquele que já tem pouco vai ficar com menos ainda, porque essas pessoas são presas fáceis na mão dessas pessoas avarentas, os quais, deixando o caminho direito, né, aqui já li, vou reler de novo, erraram, seguindo o caminho de Balaão, ou seja, a pessoa deixa o caminho direito para seguir o caminho de Balaão. Balaão era um profeta, né, que foi seduzido, né, por um rei aí, né, eu não lembro qual é o rei no momento, mas ele foi pago para lançar tropeços no caminho dos israelitas, ou seja, para fazer os israelitas pecar, né? Então ele recebeu um prêmio, ele recebeu uma quantia, né, um valor, né, em dinheiro ou em moedas, para fazer o povo pecar, né? Quem era? Acabe? Não lembro, tem que ver isso aí. Amou o prêmio da injustiça, né, Balaão, mas teve a repreensão da sua transgressão. E quem repreendeu? O mudo jumento, que falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Então muitas vezes Deus usa coisas, usa animais, né, quando lhe falta alguém que empreste a sua voz, que empreste a sua boca para que ele possa falar. O 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais e a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com
as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Eu já falei que engodar é influenciar, né? Induzir, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. O camarada está lá até o pescoço de corrupção e quer conduzir os outros, né? Quer conduzir outras pessoas como se eles não tivessem, né? Como se eles não fossem corruptos. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Aqui está falando que se você é vencido de alguém, você se torna dele servo, ou seja, você fica escravo dele. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Até aqui, né, espero que vocês possam meditar nessa palavra e tirar alguma lição aqui para a sua vida. Que Deus os abençoe e que esteja sempre na direção de suas vidas.